Dá like na live aí. Flávio Dino tenta justificar o voto que barrou o CPI do INSS em evento acadêmico no Maranhão. Vamos ver. O Supremo falha por déficit de funcionamento. Funciona menos do que deveria. Nossa. O que define, e disse isso ontem no julgamento, é possível uma resposta unívoca e absoluta a dia de ativismo, autocontenção? Ou dizendo de outro modo, é possível uma resposta única, congelada, cristalizada, a dia de dogmática zetética? Não. O que define é o caso concreto, é o problema concreto. O Supremo... Assim, o que eu acho interessante extrair dessa fala do Flávio Dino não é nem tanto sobre a CPMI do INSS. A questão é, não existe vacância de poder, né? Rei morto, rei posto mesmo. Olha só, o Alexandre de Moraes, ao longo dos últimos anos, ele se colocou ali como a principal figura do Supremo Tribunal Federal. Ele nunca exerceu poder sozinho, que fique claro. Ele só conseguiu exercer poder porque sempre foi validado pelos seus pares. Mas ele era o avatar desse poder do Supremo Tribunal Federal, né? Ele era a ponta de lança, vamos colocar assim, do Supremo Tribunal Federal. Só que agora, o senhor Alexandre de Moraes está numa situação muito mais complicada, né? O senhor Alexandre de Moraes não conseguiu explicar até hoje por que a esposa dele tinha um contrato de 129 milhões de reais para atuar para o Banco Master, né? 129 milhões de reais. Isso não é normal nem aqui nem na China, meus amigos. Então, assim, ele vem perdendo um pouco de influência por conta disso, né? E a gente sabe que há uma cisão dentro do Supremo Tribunal Federal, também muito por conta desses abusos que juízes como o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli vinham cometendo. E aí já entra na cena o senhor Flávio Dino. E não é de hoje que eu falo isso aqui, eu não sou o único que fala não, tá? Eu já vi o Orlando falando disso também, já vi... Não lembro agora se eu acho que o Renan já falou disso, mas enfim... O Flávio Dino vai ser o próximo expoente de poder do STF. E sabe qual é o pior? Ele vai ser muito mais eficiente, né? Ele vai ser muito mais safo e ele vai exercer poder de uma forma ainda mais terrível do que o Alexandre de Moraes. Então, assim, muito difícil a situação do Brasil. Vocês veem o que ele tá falando aí? O STF não peca por atuar demais, não. O STF peca por atuar de menos. Ele já tá deixando claro qual vai ser a posição dele, agora como esse novo avatar de poder, vamos chamar assim, né? Que é uma posição que ele vai assumir aí, que ele já vem assumindo e ele vai assumir cada vez mais nos próximos meses, né? Mas enfim, a gente tem uma declaração do Gilmar Mendes também, Ana? Que tá todos sorrisos, tá? Ah, é? Olha lá. A interferência de poder era mandar o Senado prorrogar, porque de fato o que nós dissemos é exatamente que nós não podíamos nos imiscuir em assuntos do Congresso, como também o Judiciário não pode se imiscuir em assuntos da Assembleia Legislativa, que esse era um tema do congressual. A Constituição prevê a criação de CPIs, é um recurso da minoria, com um terço de assinaturas. Eu já entendi o que ele vai falar, não precisa ficar colocando tudo, não. Tá tudo sorrisos, eu achei boa essa. Foi boa. O Gilmar Mendes aí, ele tá falando algo que é o seguinte: olha, a nossa decisão a decisão de barrar a CPMI do INSS, né, de não prorrogá-la, não foi uma interferência do judiciário no legislativo, porque a gente estava justamente garantindo o pleno funcionamento do legislativo. A vontade do legislativo ali era que não fosse prorrogada, né? Então a gente estava ajudando a respeitar isso. Cara, não importa mais, a essa altura do campeonato, a gente ficar analisando decisões com base no teor jurídico dele. Sabe por quê? A legislação brasileira, ela é tão gigantesca e confusa, e ao mesmo tempo a gente tem um Supremo Tribunal Federal que já chutou tanto o balde, já foi tão responsável por abrir mão de qualquer prudência jurídica, né, e simplesmente sair de fato tirando decisões e conclusões da cabeça deles, e aí eles usam essa legislação como base, essa legislação extremamente confusa, que qualquer coisa que eles decidam, eles vão ter algum respaldo legal. Então,
Se o STF tivesse decidido diferente, se fosse interessante pro STF decidir que a CPI tem que ser prorrogada, ia estar o mesmo Gilmar Mendes dando entrevista no mesmo lugar, dizendo que eles estavam respeitando a Constituição, fazendo a CPMI andar. Porque dá pra fazer isso. É uma legislação tão confusa, a gente tem tantas jurisprudências pra tanta coisa, que qualquer coisa que você decidir ali, você consegue justificar falando que você estava seguindo a lei. Então isso aí, nada, é a mesma coisa. Né, Ana, que horas são, hein? 12h43. Agora eu tenho um combo de 2 notícias pra você. Quanto tem pra gente ver ainda? A gente podia ler uns pimbas aí, né? Os pimbas são só no app. É? Vamos só fazer esse combo das notícias, que é o que tá na thumb. Essa e mais uma, que inclusive está no Valete Plus, e a gente vai pros pimbas. Tá. Dá uma olhadinha nisso aqui. Vorcaro comprou 3 jatos à vista por 260 milhões de reais. Prática incomum no mercado. Prática incomum. Aí nós temos isso aqui, ó. Nossa senhora. Assim, cara. Ah, que bacana. Olha só, notícia do Valete Plus, hein? Relatoria de Nunes Marques deve enterrar a CPMI do Mar. Ah, isso é algo que eu esqueci de falar, né? É algo importante. A CPMI do INSS, ela contou apenas com 2 votos para que ela pudesse continuar acontecendo, que foi o André Mendonça e o Fux. O outro foi os outros ministros todos, inclusive o Cássio Nunes, nomeado pelo Bolsonaro, votaram contra, né? Vamos ver aí. A condução do caso envolvendo a possível instalação da CPI do Banco Master no Supremo Tribunal Federal caminha para um desfecho desfavorável à investigação. A expectativa nos bastidores de Brasília é que o ministro Nunes Marques, relator do processo, adote uma posição que na prática inviabilize o avanço da comissão. Integrantes do Congresso avaliam que o ministro tem sinalizado uma tendência de não interferir diretamente no tema, optando por devolver ao Legislativo a responsabilidade sobre a criação ou não da CPI. Tá, ok, mas peraí. Dá um zoom aí que tá muito pequeno lá, Ana, por favor. Vamos lá. Aí, agora sim, tá? Mas também até aí... Ok. Esse movimento... Porque quem tem que definir se vai ter ou não CPI é o Legislativo, não é o Supremo Tribunal Federal, né? Esse movimento contrasta com o precedente estabelecido durante a CPI da Covid. Ah, tá. Ok, eu vou explicar. Entendi agora. O que acontece? Lá na CPI da Covid, né? Aí, de novo... Pronto, perfeito exemplo que o Valete Plus trouxe pra gente aqui, que vai exatamente na toada do que eu tava falando. Na época da CPI da Covid, era interessante, pra vontade política do STF daquele momento, que instaurasse-se uma CPI, né? Porque ia investigar o governo Bolsonaro. Aí o que eles fizeram? Se tem um número de assinaturas, o presidente da casa não pode ficar sentado em cima do pedido, ele tem que instaurar a CPI. Aí agora... E eles fizeram isso com base na lei, né? Assim, utilizando a lei como, não, a gente tá seguindo a lei aqui, certo? Aí agora, na CPMI do INSS, eles usam a lei pra justificar a decisão oposta. Quer dizer, que não tem que ter CPMI. Quer dizer, é uma loucura. Porque não existe mais Constituição no Brasil. Nunca existiu. O que vale é a vontade política do Supremo Tribunal Federal naquele momento. É só isso. Então, se ontem o STF decidiu... Vejam a insegurança jurídica que é o Brasil. Se ontem o STF decidiu que, tendo as assinaturas necessárias, eventualmente o presidente é obrigado a instaurar a CPI, amanhã o STF pode decidir que não. Que no caso da CPI do Master, porque aí não é interessante pra eles, não é interessante pra satisfazer a vontade política deles, né? Eles podem decidir que não. Olha, o presidente que decide se vai instaurar ou não a CPI. Pronto, é isso. Cada hora é uma decisão. E aí, no futuro, né, o STF, quando for decidir outros casos, ele vai ter as 2 jurisprudências. Vamos supor que surja uma outra CPI no futuro ali. Uma CPI sei lá, bolinha branca. Aí o STF vai olhar e falar assim, bom, se eu quiser justificar que essa CPI tem que ir pra frente, eu tenho jurisprudência pra isso. Mas se eu quiser decidir o oposto, né, eu também tenho jurisprudência pra isso. Isso é enlouquecedor, freguês, cara. Não é mesmo? Hã? É o gosto do freguês. É gosto do freguês, é enlouquecedor. Pois Vai, é. próximo aí. Você quer ir pra próxima notícia ou você quer ir para as pimbas? O que tem de próximas notícias? Deixa eu ver. Ó, temos